E aí, turma, tudo bom? Dando sequência ao assunto que a gente estava vendo sobre reações de substituição. Primeiramente, a gente viu as reações de substituição em alcanos. Depois, a gente viu reações de substituição em aromáticos. E agora a gente vai ver nos derivados do benzeno, né? Enfim, então vamos aqui. As reações de substituição em derivados do benzeno ou qualquer composto aromático que apresente um grupo funcional diferente de hidrocarboneto são importantes como caminho na síntese de inúmeros compostos de interesse industrial e comercial. Nesse caso, as substâncias são orientadas pelo substituinte ou grupo funcional, que se encontra ligado ao núcleo aromático. Essa orientação pode ocorrer de duas maneiras: os substituintes orto e paradirigentes e os substituintes metadirigentes. Então, gente, dependendo de qual ligante está conectado, né, ao anel benzênico, que aí eu vou determinar onde um segundo ligante pode se conectar. Então, dependendo do tipo de ligante que está inserido lá, eu posso colocar o segundo substituinte nas posições orto e para ou na posição meta, viu? Então, vamos ver, entender direitinho, basicamente, o que é isso. Substituinte orto e paradirigentes. Os substituintes presentes no anel aromático que orientam as novas substituições para as posições 2, 4 e 6 em relação a eles, conhecidas como posições orto e para, são ditos de primeira classe ou ativantes, pois a sua presença no anel aromático facilita a entrada de outro substituinte. Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem que recapitular um pouquinho, lá no anel benzênico, o que são as posições orto, meta e para. Vamos levar em consideração esse ligante aqui, X qualquer, que pode ser. Então, sempre quando eu tiver um ligante, vamos dizer aqui em qualquer carbono que seja, se o substituinte estiver ligado do lado esquerdo, imediatamente do lado esquerdo ou do lado direito, eu digo que está na posição orto. Ou seja, se eu fosse numerar os carbonos, ele estaria nos carbonos 2 e no carbono 6. Deixa eu botar um laserzinho aqui que é pra gente ver. Beleza. Então, eu estaria nas posições 2 ou na posição 6. Se aqui, na 2 e a 6 são orto, a seguinte é a posição para. Meta, perdão. Então, a posição meta seria essa posição que vem depois da orto. Quem é que vem depois da orto? Se a orto é a 2, então a meta seria quem? A 3. A 3 ou a 5. E depois viria a posição para, que no caso é a posição de número 4, né? O ligante está no carbono 4. Então, lembrem-se, posição orto, posição meta e posição para. Então, o orto está no 2 e no 6, o meta está no 3 e no 5, e a posição para está só no carbono 4, viu? É só para relembrar. Beleza, então vamos ver o que está dizendo. Os substituintes orto e para dirigentes são ditos ativantes porque a entrada de um primeiro substituinte desse tipo no anel aromático facilita a entrada de um segundo substituinte. Então, aqui, ó, sempre quando eu tiver um ligante nessa posição X e ele for do tipo ativante, né? Então, ele vai facilitar a entrada de um outro ligante. Então, esse outro ligante vai tender a se conectar em quais posições? Na orto, na posição 2 e 6 e na posição para, que é a 4, viu? Então, por isso que ele é dito substituinte orto e para. Por quê? Porque essas posições são mais fáceis de um substituinte, né? Um segundo substituinte se conectar. Vamos ver aqui. Atenção, a única exceção nesse caso são os halogênios, que apesar de serem substituintes orto e para dirigentes, dificultam a entrada de um segundo substituinte no anel aromático. Por quê, gente? Porque eles são muito eletronegativos. Eles tendem vamos dizer, a querer os elétrons para si. Quando a gente chegar mais lá na frente, que a gente ver a regrinha de sinal, vocês entenderem basicamente o que é isso, viu? Então, vamos seguir o baile. Aí aqui eu tenho uns exemplos de substituintes orto e para dirigentes. Então, eu tenho amina,
eu tenho o hidroxi, eu tenho o metóxi, eu tenho o grupo alquila, né, com carbono terciário, eu tenho um grupo alquila com carbono secundário, eu tenho um grupo alquila com carbono primário, eu tenho também um grupo alquila só com carbono, viu? E aí também eu tenho o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, que são halogênios, né? Enfim, então esses aqui são alguns exemplos de substituintes orto e paradirigentes. Aí o que é um substituinte metadirigente? Ora, os substituintes presentes no anearomático que orientam as novas substituições para as posições 3 e 5 em relação a eles, conhecidas como posições meta, são os ditos de segunda classe ou desativantes, pois a sua presença no anearomático dificulta a entrada de outro substituinte. Ora, se nos substituintes orto e para, eles são ativantes porque eles facilitam, os substituintes que orientam o segundo ligante a ficar na posição meta, eles são desativantes, né? Porque eles dificultam, no caso, a conexão desse segundo ligante. Então, vamos ver aqui, ó. A posição meta é aquela posição 3 e 5, viu? Só relembrando, 2 e 6 são orto e o 4 é para. E 3 e 5 são metas, né? Então, aqui, ó, os substituintes metadirigentes são ditos desativantes porque a entrada de um primeiro substituinte desse tipo no anearomático dificulta a entrada de um segundo substituinte, viu? Então, sempre quando eu tiver um ligante qualquer, que é exemplo Y, né? E ele for metadirigente, quer dizer o quê? Que ele vai tendenciar os ligantes, os novos ligantes, a se conectarem na posição meta, né? Ou seja, nos carbonos 3 e 5 do anel aromático. Beleza? Daqui tem alguns exemplos, né, de substituintes metadirigentes. Então, eu tenho o grupo nitro, tenho o grupo sulfônico, tenho o grupo carboxila, tem um grupo aldoxila, tem um grupo carbonilo e tem um grupo ciano. Enfim, quando um núcleo aromático tiver dois substituintes, sendo um de primeira classe, orto e paradirigente, né, e o outro de segunda classe, sendo metadirigente, uma nova substituição será orientada pelo substituinte de primeira classe, que sempre prevalece, e nesse caso vai formar uma mistura de compostos substituídos nas posições 2, 4 ou 6 em relação ao substituinte de primeira classe. Então, se eu tiver dois substituintes no anel aromático e um é de primeira classe e o outro é de segunda classe, se eu vier posteriormente acrescentar um terceiro substituinte, eu vou colocar ele em qual posição? Eu vou levar em consideração onde está o meu substituinte de primeira classe, né? No caso, que determina se fica na posição orto ou para, dentro do anel aromático, viu? Então, ele sempre vai ter prioridade em relação ao segundo substituinte, né? No caso, desativante. Só relembrando, se eu tiver dois substituintes, um que seja ativante e um que seja desativante, se eu colocar um terceiro substituinte, ele vai ser colocado sempre em relação ao substituinte que é o ativante, viu? Que no caso é aquele que determina se vai ficar na posição orto ou para. Beleza. E aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho esse carinha aqui, o anel aromático, né? E aí ele tem dois ligantes. Esses dois ligantes são de classes diferentes. Eu tenho um que é ativante, de primeira classe, e o desativante aqui, né, de segunda classe, que é o grupo nitro e um radical alquila. Se eu, porventura, viesse a colocar um terceiro ligante aqui, onde é que ele ficaria? Ele ficaria em relação ao grupo, vamos dizer, mais forte, né? Ao grupo metil, que é um de primeira classe, que no caso é orto e paradirigente. Então, esse ligante ficaria em que posição? Na 6, na 2 ou na 4, viu? Então, ele ocuparia uma dessas posições e não as que são determinadas pelo ligante de segunda classe, né? O desativante. Só que aí tem um detalhe. Antes, a gente não precisa memorizar todos os grupos, né, que são meta e para.
Por quê? Porque tem uma maneira mais fácil da gente memorizar isso. E é como? Usando as regrinhas dos sinais. Se a gente entende a lógica dela, a gente consegue determinar se aquele ligante vai ser orto, ou paradirigente, ou metadirigente. Então, aí, ó. O substituinte, que pertence ao núcleo aromático, polariza as ligações, induzindo alternadamente um caráter negativo a certos átomos de carbono do anel e um caráter positivo a outros. Uma nova substituição sempre ocorrerá nos átomos de carbono que tiverem caráter negativo, no caso, substituição eletrofílica. Então, vamos ver aqui a tabelinha. Ó. Alguns elementos químicos em ordem decrescente de eletronegatividade, ou seja, do mais eletronegativo ao menos eletronegativo. Então, quem é o mais eletronegativo? O flúor, seguido do oxigênio, seguido do cloro, do nitrogênio, do boro, do iodo, do enxofre, do carbono, do hidrogênio e do fósforo. Beleza. Então, vamos ver aqui, ó, alguns exemplos. Eu tenho a molécula de benzenol, né, ou fenol. Então, aqui, ó, como é que eu vou saber se esse ligante aqui, ó, CCOH, ele é de primeira classe ou de segunda classe? Eu vou analisar os elementos químicos de acordo com a tabelinha de eletronegatividade. Se a gente voltar lá na tabelinha de eletronegatividade, a gente vai comparar aqui o oxigênio e o hidrogênio. Se a gente for comparar entre o oxigênio e o hidrogênio, quem é que vai ter mais eletronegatividade? O oxigênio. O oxigênio ele vai tender a atrair os elétrons para si. Então, se ele atrai os elétrons para si, o elemento químico que está seguido dele vai tender a ficar com uma carga que é positiva. Então, aqui, ó, é como se ele pegasse os elétrons do hidrogênio, aí o hidrogênio fica com a carga positiva, e é como se ele pegasse os elétrons do carbono 1 bem aqui. Então, o oxigênio vai tender a ficar mais eletronegativo. No caso vai ficar com a carga mais negativa. Então, aqui, esse carbono vai ficar com a carga positiva. E aí é que vem as regrinhas dos sinais. De acordo com o que puxa os elétrons, eu vou colocar um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Eu vou alternar. Aqui, ó. Se o oxigênio é o mais eletronegativo e ele tende a ficar com a carga negativa, então o que vem seguido dele vai ser um positivo. Ora, se esse carbono bem aqui é positivo, os que vão vir do lado deles, eles vão tender a ser negativo. Se esse é positivo, os dois do lado vão ser negativo. Ora, se o meu carbono 6 é negativo, a ordem vem agora o quê? Um positivo, né? Então, o meu 5 vai ser positivo. Ora, se o meu carbono 2 está negativo, o meu 3 vai ser o quê? Positivo, né? Que está do lado. Ora, eu tenho o carbono 5 e o carbono 3 que estão positivos. O 4 que está do lado deles vai tender a ser o quê? Negativo. Então, assim, eu tenho uma alternância de sinais. Sempre quando eu tiver um positivo, os que estão do lado vão ser negativos. Se eu tenho um negativo, os que estão do lado vão ser positivos. E assim sucessivamente. Então, aí, ó, o oxigênio é mais eletronegativo e atrai para perto de si os elétrons da ligação feita com o carbono 1 do anel aromático, que adquire, então, um caráter positivo. Esse fenômeno induz a polarização alternada dos demais carbonos do anel. Concluímos, então, que o grupo hidroxi, né, que é o grupo OH, que está bem aqui em cima, que é o ligante, é orto e paradirigente, pois os carbonos 2, 4 e 6 são os que adquirem caráter negativo, ou seja, vão ser aqueles que vão tender a ganhar elétrons de um ligante. Então, sempre quando eu tiver aqui, ó, carbonos com caráter negativo, eles vão tender a receber os ligantes, viu? Por isso, esse grupinho aqui, ó, o OH, ele é chamado de orto e paradirigente. Por quê? Porque ele deixa os carbonos 2, 6 e 4 eletronegativos. Beleza, vamos ver outro exemplo. Molécula de nitrobenzeno. Bem aqui, eu tenho nitrobenzeno. Eu tenho um oxigênio, tenho um nitrogênio. Se eu for pescar lá na tabelinha, quem vai ser o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, se o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai tender a tomar os elétrons para ele.
Então, o nitrogênio vai ficar positivo. Ora, se o nitrogênio está positivo, o carbono 1 vai ser o quê? Negativo. Se o carbono 1 vai ser negativo, então o 6 e o 2 vão ser positivos. Se o 2 e o 6 são positivos, então o 3 e o 5 vão ser negativos. Ora, e se o 3 e o 5 são negativos, o 4 vai ser o quê? Positivo. Aí se a gente olhar bem aqui, quais são os carbonos que estão eletronegativos? O 3 e o 5. O 3 e o 5 determina a posição meta, né? No caso, são a posição meta. Então, esse grupo nitro aqui, ó, NO2, ele tem caráter, no caso, meta dirigente, né? Porque ele induz o anel benzênico a permitir que os ligantes se conectem no carbono 3 e no carbono 5. Então, aí, ó, o oxigênio é mais eletronegativo e atrai perto de si os elétrons da ligação feita com o nitrogênio, que então adquire caráter positivo e induz o átomo de carbono 1 do anel aromático a se polarizar negativamente. O carbono 1 induz a polarização alternada dos demais carbonos do anel. Concluímos então que o grupo nitro, que é o NO2, é metadirigente, pois os átomos de carbono 3 e 5 são os que adquirem caráter negativo. Então é fácil da gente associar, viu? Se tem um negativo, o outro consequentemente é positivo. Se tem um positivo, o que vem seguinte necessariamente é negativo, viu? Um positivo e um negativo, sempre é alternado. Outro exemplo, mononitração do fenol. Então, bem aqui, ó. Então, eu tenho um grupo fenol, que ele vai ser substituído por um grupo nitro, né? Então, aqui, ó, o grupo H é orto e paradirigente, pois temos uma mistura de isômeros ortonitrofenol e paranitrofenol. O produto principal obtido em maior quantidade é da substituição em posição para, que é mais estável. Na posição orto, os substituintes são muito próximos um do outro, gerando deslocamento de carga que desestabiliza o anel aromático. Então, bem aqui, ó, porque é mononitração, porque eu não vou colocar 2 ou 3 substituintes nitro, eu vou colocar só um. Então, onde é que vai determinar a posição? Já que o grupo hidroxila aqui, né, ele é para e orto e para dirigente, então as ligações vão tender a ser feitas nesses dois locais, né? No caso, no carbono 2, ou no carbono 4 ou no carbono 6. O interessante aqui é porque o 2 e o 6, no caso aqui, é como se fosse o mesmo lugar, viu? Enfim, por isso que só está destacado no carbono 2. Então, eu vou substituir no carbono 2 e no carbono 4. Ora, eu não posso colocar 2 de uma vez. Eu primeiro vou colocar um e primeiro eu vou colocar outro. Só que aí, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade maior de compostos produzidos na posição para, que é essa posição bem aqui. Por quê? Porque ela é mais estável do que a posição orto, viu? Então, ele vai tender o anel aromático a se estabilizar, no caso o ligante, né, a se estabilizar melhor nessa posição para, porque é mais confortável, vamos dizer assim, para o anel aromático, em relação à posição orto, viu? Então, eu vou ter esses dois tipos de compostos formados, só que, como na posição para é mais estável, eu vou ter numa quantidade maior do que na posição orto, viu? Outro exemplo, monoalquilação do nitrobenzeno. Então, bem aqui, ó, se houver apenas um grupo metadirigente ligado ao anel aromático, como ocorre no nitrobenzeno, a substituição vai formar apenas o composto meta substituído. Como o grupo nitro é metadirigente, obteremos somente o M-metilnitrobenzeno. Então, aqui, ó, tem um grupo nitro, ele é metadirigente, pode ser ou no carbono 3 ou no carbono 5. Se é só monoalquilação, quer dizer que eu só vou colocar um radical, viu, gente? Por isso que tem, aliás, eu vou colocar um substituinte. Por isso que tem esse radical chamado mono, quando a gente estuda a língua portuguesa lá, né? Então, essa parte que antecede a palavra, no caso aqui, é o meu radical. Meu radical mono, ele é que vai determinar, no caso aqui, é só um ligante, né? Então, esse ligante, ele vai estar ligado em qual desses carbonos? Em relação ao meu substituinte principal aqui, que no caso ele é desativante.
que no caso é o nitro, então vai ser ou na posição 3 ou na posição 5. Como a posição 3 ou a posição 5 vamos dizer, é o mesmo local, né? Então, eu só vou formar meta dirigentes, né? No caso, eu só vou ter meta substituído, porque o grupo nitro é meta dirigente. Beleza, vamos seguir o baile. Homólogos do benzeno. Os compostos que fazem parte da série homóloga do benzeno são aqueles que diferem entre si apenas por um grupo CH2. Esses compostos podem sofrer substituição no núcleo aromático ou no substituinte alquilo ligado ao núcleo aromático. O que determina onde a substituição vai ocorrer são as condições em que a reação ocorre: meio reagente, condições ambientes, catalisadores, etc. Então, bem aqui vamos ver, ó. Então, eu tenho compostos que são homólogos ao benzeno. No caso, eles vão ter sempre o anel aromático. E o que vai diferenciar um do outro é só, no caso, o acréscimo ou a diminuição de um grupo CH2. Então, uns vão ter mais CH2 em relação a uns do que os outros. Enfim, então vamos ver aqui. Então, eles podem sofrer a substituição do hidrogênio ou no anel aromático ou no grupo alquila, viu? Que no caso é no grupo do CH2, né? Um dos H2 vai sair para ficar só CH. Então, aqui, ó, eu tenho o tipo de substituição, se é no núcleo aromático ou no grupo alquila. E aí eu tenho, no caso, as variações, né? E se for em relação à luminosidade, em relação à temperatura e em relação ao catalisador. Se for em relação à luminosidade, se a reação acontecer no escuro, né, na ausência de luz, a substituição vai ser onde? No núcleo aromático. Então, vai sair o hidrogênio do benzeno. Agora, se for na presença da luz, o hidrogênio vai sair da onde? Do grupo alquila. Se a temperatura for baixa, a substituição vai ser no núcleo aromático. Se for em alta temperatura, vai ser no grupo alquila. Se o catalisador for a presença de ferro metálico, a substituição é no núcleo aromático. Se for na ausência de catalisadores, vai ser no grupo alquila. Como assim, professor? No núcleo aromático, no grupo alquila? Vamos ver bem aqui, ó. O metilbenzeno, aí ele reagindo aqui com cloro, por exemplo. O cloro, ele tá ligado onde? Foi no lugar de um hidrogênio do anel aromático ou no lugar do hidrogênio do grupo metil? No hidrogênio do anel aromático. Isso aí. Então, aqui, ó. Então, a substituição foi feita onde? No núcleo aromático. Ah, professora, mas se eu colocasse para reagir com cloro e aí ele tomasse o lugar do hidrogênio lá do grupo metil? Ah, então a substituição seria no grupo alquila e não no grupo, no núcleo aromático, viu? Então, essa é a diferença. Dependendo das situações aqui, a substituição vai ser no anel aromático. Dependendo dessas outras substituições aqui, dessas situações aqui, a substituição vai ser feita onde? No grupo alquila, né? No caso, vai ser um hidrogênio do radical metil, né? No grupo CH2. Ou no caso aqui é CH3, né? Porque é o metil que tá. Agora, se tivesse um outro CH ligado aqui, seria um CH2, né? Aí aqui seria CH2 e uma correntinha de CH2. Enfim. Substituição em aletos orgânicos. Os aletos orgânicos sofrem hidrólise alcalina, ou seja, sofrem quebra na presença de uma solução aquosa de base forte e formam álcoois. Essas reações, portanto, podem ser utilizadas na síntese de álcoois diversos. Então, eu tenho um exemplo bem aqui, ó. Hidrólise alcalina, não é? Ó, é uma base forte, reagindo, no caso é a base forte, meio aquoso, né? Reagindo com esse composto aqui, né? Então, hidrólise alcalina do cloreto de terquibutila, que é o 2-cloro, 2-metilpropano, formando o álcool metilpropano 2-ol. Então, bem aqui, ó, sai o cloro e quem entra? O grupo OH. Aí, no caso aqui, esse Hzinho vai se unir com o cloro e vai formar um ácido clorídrico, como subproduto. Mas o que vai me interessar é a formação desse álcool aqui, ó. Sai o cloro, sai o hidrogênio, esse OH entra, que é o grupo hidroxila, no lugar do cloro, formando o álcool, viu? Ó, outro exemplo, hidrólise alcalina do cloreto de etila, que é o cloretano, que forma o etanol. Então, bem aqui eu tenho, ó,
sai o cloro, sai o hidrogênio. Entra o grupo hidroxila, né? Ó, sempre na presença da base forte. E aí, forma quem? Forma o etanol, né? Que é esse álcool aqui. Então, esse processo, ele serve para dar sempre origem a álcools, diferentes tipos de álcools. Ó, a facilidade com que a reação de substituição de haletos orgânicos ocorre depende do caráter que o carbono ligado ao haleto orgânico adquire em cada composto. A facilidade é maior em haletos de carbono terciário, depois em haletos de carbono secundário e, por último, em haletos de carbono primário. No esquema a seguir, X representa o halogênio. No caso, pode ser o flúor, pode ser o cloro, na verdade aqui era o cloro, faltou o Lzinho, viu, gente? Não é carbono, é cloro. Ou bromo. Então, aqui, ó, se eu tivesse um halogênio ligado a um carbono terciário, ele seria mais difícil de sair. Aliás, mais fácil de sair, viu? É que nem aquela regrinha que a gente viu lá nos alcanos da substituição. No carbono terciário era mais fácil de sair do que no carbono secundário, e aí vinha o carbono primário, que era o mais difícil. Então, aqui serve também para substituições em haletos orgânicos, viu? No carbono terciário é mais fácil. Por quê? Porque não tem tantos hidrogênios ligados a ele. Então, aqui, ó, se o meu halogênio estiver ligado a esse carbono terciário, ele sai com mais facilidade. Se ele tiver no carbono que é secundário, ele já não sai com tanta facilidade quanto no carbono terciário. Agora, se for um carbono primário, vai ser o mais difícil ainda de sair, viu? É só lembrar daquela regrinha dos alcanos. O princípio é esse. Viu, gente? Então, eu tentei aqui fazer a aula mais breve possível para não tomar muito tempo, para vocês assistirem sem ficarem cansados. E até a próxima aula, viu, gente? Até a próxima.